Boa tarde, queridos amigos, são 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se possível, que se inscrevam em nosso canal no YouTube, curtam nossos vídeos e ativem o sininho para serem notificados de novas postagens. Pedimos também que curtam nossas páginas no Facebook e Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados, vamos fazer agora a mensagem, a página inicial seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 22. A retribuição. O versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 27. Pedro disse-lhe: "E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?" Emmanuel comenta: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: "Que receberei?" A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vamos orar? Vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos e elevar nossos pensamentos a figura do nosso querido Mestre Jesus. Queremos agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos através dessa doutrina que tanto consola nossos corações. Pedimos vossa bênção para todos que aqui estão nesse momento conectados, assim como também para todos os nossos queridos irmãos, encarnados e desencarnados, em especial
para aqueles que estejam nesse momento em sofrimento. Obrigada pela oportunidade de estarmos reencarnados em nossa bendita Mãe Terra e pelos desafios que são tão importantes para a nossa evolução espiritual. Pedimos vossa proteção para esse nosso singelo trabalho e que nosso querido amigo Darcy possa ser vosso instrumento. Abençoe o lar espírita Servos de Maria e se conosco, Mestre, hoje, agora e para todos sempre, graças a Deus. Vamos chamar para conduzir o estudo da tarde de hoje o nosso companheiro Darcy Cardoso, da UMEI, União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja bem-vindo, Darcy. Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, queridas irmãs do Lar Espírita Servos de Maria. Que a bênção de Jesus envolva cada um de nós, permitindo a paz em nossos corações. Joana de Ângeles tem oportunidade de falar em muitos dos seus livros de uma característica de todos nós, espíritos em evolução. Ela fala que existe uma energia, uma força que nos impulsiona para Deus. E ela chama essa força de deotropismo. Mas ela não fala que é só o espírito encarnado, o espírito desencarnado, o espírito na Terra. Ela fala que todo o universo criado por Deus traz em si, como se fosse essa genética divina, essa característica que o impulsiona toda a sua criação para Deus. E na Terra, né? Então ela vem falando assim: o deotropismo, nesse livro, Entrega-te a Deus, de Valdo Pereira Franco, é uma dos momentos em que ela coloca sobre essa característica de toda a criação. Ela fala assim: o deotropismo, que a tudo e a todos atrai para o seu divino fulcro, é a mais elevada e grandiosa manifestação do seu poder. Em razão de erguer do caos da insignificância a vida nas suas primeiras apresentações, especialmente o princípio inteligente na sua origem, até proporcionar-lhe a plenitude. É no capítulo 20, o incoercível poder do amor. Mas eu destaquei essa parte para mostrar que é nesse livro que ela fala realmente, define o que é o deotropismo, né? Essa é uma energia, uma força propulsora mas que leva a gente que atrai a Deus, que nos atrai a Deus. Nesse livro aqui também, Em Busca da Verdade, ela também fala desse deutropismo, né? Mas ela vai falar mais voltado para a nossa realidade da Terra, né? Atraídos, nesse livro aqui, essa citação da Joana vai estar no capítulo 7, né? Que é a possível saúde integral, e no segundo item, Conquista do Ser. Mas o livro é muito interessante, mas o que a gente tem que destacar é essa presença desse conceito também, né? Atraídos pelo deutropismo da sua origem, ou seja, no livro Entrega-te a Deus, ela vai falar que toda a criação divina tem em si essa energia que move
para Deus, que move a criação divina para Deus. E aqui ele vai falar assim, mais voltado para nosso espírito em desenvolvimento. Então ele vai falar assim, atraído pelo deutropismo da sua origem, não se pode furtar ao conflito entre o que tem sido e o que lhe aguarda. Então, é um conflito que nós temos, e desde que agora nós já vamos falar da Terra, né? Na Terra e outros planetas também deve acontecer da mesma forma. Mas a Terra é um planeta de provas e expiações, e que recebeu espíritos para que evoluam na Terra, para evoluir na Terra, sobre a orientação de Jesus. Isso desde o início, né? Quando a Terra ainda era um planeta primitivo. Agora nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas isso aí somos um grupo, o mesmo grupo, uma massa de espíritos que foi reservada para aprender, para progredir na Terra. E todos nós, independente de estarmos na Terra ou não, trazemos esse deutropismo, né? Esse impulso para Deus. E esse impulso para Deus na Terra deu a nós a intuição de que alguma coisa, quando nós éramos primitivos, deu a intuição de que existia essa força, que nós sentíamos que existia uma força que nos atraía, não tínhamos ainda condição de elaborar esse pensamento, essa emoção, esse sentimento, e começamos naturalmente, sadiamente, a procurar razões para a vida na Terra, para a gênese planetária. E nesse sentido nós criamos, né, as religiões, as explicações, os mitos, e nós vamos criando tudo isso de uma forma sadia, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então nós fomos crescendo, né, e fomos adquirindo mais experiência. Até que Jesus chegou, depois de um tempo, veio a doutrina espírita, e nós vamos paulatinamente conhecendo mais sobre nós, aprendendo mais sobre nós. Mas o que nós sabemos agora, né? Não vamos nos deter nessas filosofias, nesses conhecimentos que estão ainda conosco, e cada conhecimento desse, cada filosofia, cada doutrina acrescentou alguma coisa no sentido da gente crescer para a verdade. Então, naquele momento, no que nós podíamos saber da verdade, né? O que nós conseguimos saber da verdade. E depois nós fomos melhorando, né? Em ciência, maturidade moral, maturidade intelectual, e fomos alcançando mais da verdade. Isso é tudo muito natural, né? E hoje em dia nós vemos que, de acordo também com o grau, né, de preparação das pessoas, as pessoas vão se colocando nas diversas religiões, que hoje todas essas religiões convivem, né? As que estão na base da nossa história, com aquelas outras que já estão chegando com mais conhecimento, né? E todas essas religiões, elas convivem, e algumas vão se afastando, né, da vida da Terra, vai sumindo, né, os conceitos, e as outras vão chegando, e nós vamos assim caminhando para o progresso. Mas desde que a doutrina espírita chegou na Terra, né, nós percebemos que existe uma razão, existe um sentido
para a vida na Terra, né? E o Emmanuel, nesse livro Roteiro, esse livro foi escrito em 1952. Então, de todas as características que nós conhecemos da Terra, ele dá uma característica muito interessante, que tem a ver, faz muito sentido para a nossa história, né? Olha só, ele fala que é o capítulo 9. O título é O Grande Educandário. Então ele vai falar que a Terra é um grande educandário. Então nós temos agora esse sentido da Terra, um grande educandário. E o que ele fala? 1952, né? Então o desenho aqui da estrutura da Terra, né? Quem estava encarnado, quem não estava, é dessa época, né? Então ele fala assim: de portas abertas à glória do ensino, a Terra nas linhas da atividade carnal é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. Então você vê, esse é o início do texto, né? E depois ele vai falando justamente desses conceitos criados ao longo do tempo, que convivem ainda hoje, né? Mas que vão dando base para uma ideia melhor, para um conceito melhor, ideias melhores que vão se aproximando da verdade. E ele fala isso, então imagina, duas coisas. Primeiro, ele fala que a Terra tem aproximadamente, né, mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. E 2 bilhões de alunos matriculados nas várias raças e nações, ou seja, encarnados. Nessa época, então, nós éramos no censo aqui, se tivesse um censo contando como hoje temos, né? Daria mais ou menos 2 bilhões de almas, né? 2 bilhões de pessoas encarnadas. Hoje nós sabemos que nós somos 8, mais ou menos, aproximadamente 7 ou 8 bilhões de pessoas, né? Então muitos desencarnados encarnaram. Mas ele quer dizer que existe um limite. Nós somos esses espíritos que estamos reencarnando. Lógico que temos migrações, né? Migrações de espíritos que vêm para nos ajudar, ou também vêm porque são degradados aqui, ou vêm porque tem para cumprir algum equívoco que teve em outro planeta, mas tem migrações, mas são pequenas em relação à quantidade de espíritos do nosso planeta. Então nós somos os mesmos, sempre fomos esses mais ou menos 30 bilhões de espíritos na Terra, né? E por isso que a gente pode imaginar, você imagina uma escola, né? Se você tem todos os graus de educação, jardim, primeira série, tudo até a faculdade. Aquele grupo é muito grande, mas você acaba conhecendo as pessoas, né? Você acaba reconhecendo, é muita gente, mas você acaba tendo mais contato com o grupo, com o outro, e você acaba tendo ali como se fosse uma família. Essa é a ideia da Terra também, né? Nós somos uma família, nós acabamos nos reconhecendo, né? Por isso que não é difícil você falar assim, parece, né? Você passa por alguém e fala assim, parece que eu conheço essa pessoa, né? Ainda mais na nossa cidade, uma cidade pequena, que as pessoas costumam ficar juntas, né? Os grupos costumam vir reencarnar juntos, né? Nós sabemos disso, que os grupos que ficam reencarnando juntos. E ele fala que é um grande educandário. O que faz uma escola? O
que promove a escola? Promove o quê? Promove a educação, o progresso, né? Ensina, né? As pessoas entram nas escolas para aprender. E nós também, ele compara que nós estamos aqui matriculados nas várias raças e nações. Olha que interessante, né? É porque cada raça e nação dessa é uma aula, é um curso, que nós vamos sair dali mais capacitados, com mais ideias, né? Diferente para melhor. Então, esse é uma visão que ele tem. E ele tem nesse livro também, Roteiro, no capítulo 7, no aprimoramento, ele vai comparar a Terra também ao viveiro. Porque o que significa por que ele compara a Terra a um viveiro? Porque o viveiro é um lugar, né? Um lugar em qualquer ponto que tem uma inteligência vendo aquilo ali, né? Aquele viveiro, ele tem um viveiro, ele fala que é um viveiro de almas, que é um viveiro que é um laboratório ali, no laboratório no sentido de fazer com que aquelas vidas progridam. Então, o viveiro, quando você faz o viveiro de, vamos dizer, de peixes, né? O viveiro você fecha os peixes para poder criar ele, você quer que aqueles peixes fiquem o mais sadios possíveis, o mais rico em alguma substância, mas tudo para promover a melhoria daqueles peixes, né? Então, quando ele compara a terra a um viveiro, ele está dizendo que nós também estamos aqui, nós fomos pensados, a terra foi pensada para comportar esses espíritos, para que esses espíritos dessem o máximo, saíssem aqui com o máximo de experiências e de evolução, né? Então, nós estamos aqui no viveiro de almas. E ele, nesse aprimoramento, ele fala também o seguinte, que esse aprimoramento, esse viveiro, ele trabalha no momento da Terra, né? Ele está trabalhando com a lei de causa e efeito, ação e reação. Nessa lei de ação e reação, nós vamos nos aprimorando, é o que ele fala. E tem algumas encarnações que, quando nós nos equivocamos muito, nós precisamos passar, nós plantamos, então nós vamos colher. Nós precisamos passar por algumas experiências mais fortes, porque nós nos equivocamos e sabemos e percebemos que temos que viver uma experiência mais forte para aprender alguma coisa, para desenvolver uma qualidade e que ficou muito para trás. Então ele fala que essas experiências são marcadas por um aprimoramento maior, tanto da alma, né, que nós saímos dessas lutas, dessas dificuldades, dessas angústias, mais iluminados, mais amadurecidos espiritualmente, mas ele fala também que até os nossos corpos são aprimorados, porque naturalmente, né? Se a alma aprimora, você vai merecer e vai construir também outros corpos mais aprimorados. E quando todo mundo for se aprimorando, com certeza nós vamos evoluindo, né? Agora nós estamos numa fase de transição para um planeta de regeneração. Então todos nós vamos aprimorando nossos corpos, né? Nossos corpos são ferramentas poderosas, são ricos, e quanto mais eles são harmônicos, equilibrados, eles podem refletir mais a nossa natureza espiritual, que também vai cada vez
se harmonizando, se equilibrando mais. Então, isso que ele fala, né, só nesses dois a gente já vê como é que o que significa viver na Terra, né? E é muito interessante que é só para quem é espírita, porque você, quando compara a Terra a um educandário e fala que na Terra existe espíritos programados para viver, para aprender como viveiro, né? Como se estivesse num viveiro, as pessoas não acreditam, né? Então nós temos realmente a Terra é um educandário com várias turmas e é também um viveiro, e nós sabemos disso, nós sabemos que nós somos, então, como eles falam, nós somos aproximadamente 30 bilhões de espíritos na Terra. Mas o que interessa isso para a gente, né? Como é que se dá essa educação? Como é que se dá? A gente vê que na Terra você pode ver que tem muitos exemplos para nós. Se a gente olhar, parece que Deus deu ao homem, né, a natureza humana, e que reflete sobre as coisas, que pensa sobre tudo e aprende, ele deu mensagens muito interessantes. Por exemplo, quando você vê uma semente crescendo, lutando, né, você vê que ela tem ali em virtude uma árvore, uma planta. Se você vê um embrião, uma célula, né? Ela pode se juntar, pode se dividir e pode sair dali a vida, né? Então a gente vê que tudo na natureza fala que existe um progresso e um esforço que você tem que fazer para alcançar aquele progresso. Progresso no sentido de você, como diz a Joana, aquele conflito que tem do que você é para o que você tem que alcançar. Isso em escala maior, que é a nossa evolução espiritual, que é a nossa fatalidade maior, né? A fatalidade maior do espírito é a iluminação, é a evolução. Todos vamos evoluir. E na Terra, cada etapa que nós nos matriculamos nessas raças, né? Cada etapa dessa nós temos que cumprir aqueles objetivos. E vamos ser desafiados também, né? Porque ninguém cumpre um objetivo só ficando na zona de conforto. Se nós queremos conforto, né, nós vamos ficar paralisados, a gente não vai aprender muita coisa. Mas nós, com certeza, teremos momentos encarnados, né, momentos de desafio. Agora, Deus não dá um desafio, Deus e Jesus, eles não colocam um desafio maior do que a nossa capacidade de superar. Porque nós temos que ter, na hora que a gente tem um desafio na nossa vida, nós temos que ter um projeto, né? Temos que ter uma intenção de superação. Nós temos que nos superar de alguma forma. Então, a vida e o destino que nós construímos, né? Por isso que nós temos o livre-arbítrio, que é na hora que a gente constrói o nosso destino. E na hora que nós estamos encarnados, são as fatalidades que nós escolhemos. Mas essas fatalidades, elas trazem, né, um desafio que nos faz crescer de alguma forma. Mas crescer de uma forma que nós conseguimos crescer. Ninguém vai ser desafiado de uma forma que não possa, que já não esteja no momento de dar aquele salto, né? Então nós todos vamos ser desafiados nos momentos que nós temos, com certeza, uma grande probabilidade de vencer. Mas é preciso que nós coloquemos algum empenho nisso, né?
em se esforçar e lutar e vencer a esse desafio. E quando não der para a gente perceber que alguma coisa está nos frustrando muito, e a gente vai ter paciência, né? Vai ter paciência, e é um desafio também, tipo, exercitar paciência. Então, tudo isso é essa escola que tem essa pedagogia, que tem a morte como um elemento transformador que a gente vai encontrar conosco mesmo, e nós vamos crescer a partir desse encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. A proposta é que a gente cresça. É claro que nós muitas vezes nos atrasamos. É uma proposta que nós possamos crescer, evoluir. É a lei da evolução, né? Então é muito interessante, muito fascinante esse processo educativo programado, né, para o universo. E a gente tem também exemplos, né, que a gente vê na natureza, mas os maiores exemplos são as pessoas, né, as vidas as biografias. Nós temos tantas pessoas que a gente lembra assim, que as pessoas até falam assim: minha vida daria uma novela, né? Minha vida daria um livro. Se eu tivesse que escrever um livro, e realmente, nossa vida daria um livro, porque nós temos muitos desafios, vencemos muitos desafios. Se a gente olhar para trás e falar assim, gente, como que eu passei por aquilo? Como que eu consegui passar, vencer aquela circunstância, né? E agora também nós vamos pensar, eu vou vencer, eu vou passar por isso, eu vou ter ajuda, eu sei que eu vou conseguir. Então, as histórias, né, que nós lemos, as biografias. Então, se você lê lá a biografia de Madre Teresa de Calcutá, aquele processo dela de sair da escola, que ela era uma professora numa escola da inglesa lá na Índia, e ela faz aquele processo todo de sair e tudo. A gente lê aquilo, começa a ficar sensibilizado também para as nossas mudanças, né? Encontrar o nosso caminho também, né? Então, quando você vê um Francisco de Assis, um Gandhi, né? Eu gosto muito da história da Bernadette Soubirous. Eu sempre fico mentalizando aquela história, aquela menina, né, que era considerada uma quase que uma idiota, porque ela já estava muito 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 velha, né, assim, uma idade mais avançada, e não conseguia aprender o catecismo na escola, né? Então ela não tinha credibilidade nenhuma. E é ela que é escolhida, né, para ter aquela aparição, aquela, aquela visão. Ela que é escolhida. E aí depois a história dela é muito bonita, porque ela começa, as pessoas não acreditam, né, nela. Mas essas histórias, cada um de nós tem uma história para se espelhar, para para servir de exemplo, né? E assim nós vamos crescendo. Então todos essa mensagem de Deus para nós é a mensagem da superação, do esforço, da resiliência, né? Resiliência é aquele que você entorta alguma coisa, aquela coisa volta para o lugar, quer dizer, você entorta, mas não quebra, né? Você estica, mas volta. Então nós somos assim também, nós temos que ter essa resiliência, essa paciência, essa confiança, essa fé. Então nós não podemos desfalecer. Essa é a nossa mensagem, né? Porque tem nesse livro Nosso Lar, que nós vamos ver que também nós temos
duas questões muito sérias na nossa vida, encarnados, né? Uma é o esquecimento, porque nós não sabemos quais foram nossos compromissos, se né, a gente tem umas dúvidas nesse sentido, né? Qual foi o meu compromisso, né? E aí tem até é muito interessante que nesse livro Nosso Lar, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, né? Ele tem um momento que a Dona Laura vai encarnar. E ela está no processo, já no final, tudo que ela tinha que fazer, ela já fez, a neta chegou, a família chegou, então ela está pronta para reencarnar. O marido já está encarnado, não sei se vocês já leram, vocês lembram disso, que ele vem falar com ela, né? Se apresenta para as filhas. Ela vai ter uma família perfeita, porque vai ser o marido que era o marido dela, já está encarnado. Ela vai para depois de um tempo casar com ele e vai receber novamente os filhos naquela família. Com certeza porque eles têm algum trabalho para fazer, né? Eles têm que ter aquela relação forte para poder manter alguma emocionalmente se manter firme para algum trabalho de muita envergadura. Mas, de qualquer maneira, ela sente, quando ela está no processo de reencarnar, naquele momento do culto, o mentor dela fala: por que você está assim? Eu estou sentindo você meio triste. E ela fala assim: eu estou com medo. Olha só, eu tenho medo do esquecimento. Então, esse esquecimento é muito sério, né? Você vê que Francisco de Assis, ele era o discípulo amado, né? João Evangelista, mas ele não despertou na matéria assim, com aquela todo aquele potencial que ele tinha de espírito. Ele foi despertando aos poucos. E só na adolescência que ele começou a entrar em contato com a realidade espiritual dele. Então veio Francisco de Assis. Então, a Madre Teresa de Calcutá, só depois só com 38, 40 anos, né, na crise que dizem que é a crise de adolescência, como se fosse a crise de identidade do adulto, né? Diz que tem esse momento, que é como se fosse uma adolescência, mais uma crise de identidade do adulto. Ela passou por essa crise e ela encontrou com a realidade espiritual dela. Então nós vemos que esse esquecimento realmente até da Dona Laura, né, que recebeu o André Luiz na casa dela, até ela o espírito que fala com ela fala assim: mas você tem muitos créditos, até no sangue você foi trabalhada para não receber muita carga genética da sua família, né? Então ela tinha muitos créditos, mas ela tinha medo do esquecimento. Então esse esquecimento realmente é um elemento que faz a diferença na nossa vida, né? E aqui no Renúncia é interessante que a Alcione, né? Esse livro falando da Alcione é um livro também do Emmanuel, né? Uma das obras de romance do Emmanuel, que Alcione, quando vai reencarnar na Terra, porque ela vem para atender um chamado de um espírito muito ligado a ela, e ela também fala que tem outras pendências que ela quer resolver na Terra. Só que ela pede que ela já está em outro mundo, que é ligado à música, e ela vai pedir ao mentor, ao orientador dela, né? Então ele não cede assim de pronto, porque ele fala: tem certeza, você tem certeza, né? Tô falando com minhas palavras, né? Tem certeza que você quer voltar para a Terra? Lá, muitos espíritos que já estavam quitados com as dificuldades da Terra, quando voltaram, se comprometeram e tiveram que resgatar algumas outras encarnações.
até espíritos bem evoluídos. Então ele alerta ela, né, do problema. E sabe o que ele fala na Terra? Qual é o maior problema? Ele fala que é a nossa carência. Né? Na Terra nós sofremos de muita carência. Então, esses elementos todos, porque aí na Terra, quando nós, não só encarnado, não é só encarnado que tem essa carência, não, né? Todos os espíritos que estão mergulhados no perispírito da Terra, né? O perispírito que é ligado ao planeta, né? Então, esse nosso perispírito, ele tem essa dificuldade de se relacionar, e a gente sente essa carência, todos nós sentimos, né? Aí, então, claro que os espíritos mais evoluídos na Terra, mais próximos de Jesus, eles não sofrem tanto porque eles têm as condições de se alimentar das vibrações uns dos outros, né? Mas nós que somos mais assim medianos, né? Nós não temos essa capacidade tão grande de adquirir esse alimento. E esse alimento é muito importante. Até no livro Nosso Lar ela fala, né? Amor, tem um capítulo que fala amor é o alimento das almas. E a dona Laura fala pro André Luiz que os espíritos superiores, eles só de se compreenderem, eles já se alimentam. Então o amor é alimento para todas as almas, não é só para os espíritos superiores. Então nós muitas vezes também sentimos e estamos subnutridos desse amor, porque nós fechamos o nosso coração, nós fechamos as nossas emoções, não deixamos ninguém saber do que vai dentro da gente, e nem nós nos conhecemos assim tanto, né? Nós vamos nos criando como se fosse uma casca para não deixar que aquelas emoções saiam, né? Então, além do abafado que nós temos no nosso perispírito, nós ainda nos envolvemos com essas cascas e temos que tirar, né? A nossa natureza é amorosa, nós somos amor, nós temos que amar a todos. Eu imagino assim, que você estando do lado de uma pessoa, você naturalmente está amando aquela pessoa. Né? Isso que é a natureza amorosa. E se nós não estamos amando as pessoas ao nosso lado, é sinal de que alguma coisa. Porque nós temos que construir, né? Lógico, nós não vamos amar, mas a gente tem que construir esse amor, essa natureza, temos que deixar essa natureza amorosa expressar do nosso coração. E diante de tudo isso, nós acabamos, né? Então nós sabemos que nós estamos numa escola, que nós temos esse vínculo, esse impulso para Deus natural, é um gene divino que há em nós, né? Vós sois Deus, já falava Jesus, né? E nós temos que nos esforçar para alcançar esse crescimento que está programado para a nossa encarnação e o crescimento maior, que é a iluminação da nossa alma, né? Tão bom quando eu li os Mensageiros, eu acho que o André Luiz se iluminando, né? Quando ele está com o companheiro dele, os dois ficam maravilhados, porque foi quando eles começaram a ver a iluminação saindo deles, né? Então nós também vamos chegar nesse ponto um dia, mas nós precisamos fazer por onde, né? Precisamos vencer os nossos desafios com segurança, com fé, acreditar que os amigos espirituais estão conosco, vão nos ajudar na hora mais difícil, estão nos ajudando nas horas mais difíceis, né? E especialmente nesse momento de pandemia, todo mundo está com algum problema,
Se não está com um problema, um familiar está com algum problema. Um amigo está com algum problema. É hora de realmente arregaçar as mangas. Se nós temos condição, arregaçar as mangas para ajudar o outro. Muito mais do que antes. Porque e os espíritos, e nós que somos espíritos, então, que temos recebido essas mensagens, que esse tempo chegaria, né? Então os espíritos falam assim: se você está numa tarefa, não abandone. Não é hora de abandonar tarefa nenhuma, né? Apesar que nós estamos na pandemia, né? Mas não abandone se você estiver fazendo alguma coisa, porque nós precisamos estar trabalhando, precisamos estar naquele momento, porque são muitas forças que nós estamos envolvidos, estamos entre essas forças. E como nós temos ainda muita sombra dentro de nós, né? Nós temos ainda a figura daquele centauro. Eu gosto muito dessa figura mitológica, que é um animal, né? Um cavalo e um ser humano, né? Daqui para cima um ser humano e embaixo o cavalo. Então, eu acho que essa é a figura que define muito bem o nosso estado espiritual. Naturalmente, também não é nada de que diminua a gente, não. É um estado natural do nosso momento. Mas nós temos que crescer para a humanidade. Largar esse lado animal nosso, esses impulsos e desejos que ainda trazemos, e alcançar a humanidade que está, né, nessa parte de cima, no nosso coração, nossa mente. André Luiz fala que nós temos, André Luiz e outros espíritos de outras formas falam que nós temos um espaço interior que está aguardando por nós e que é um lugar muito que tem emoções que a gente não conhece, né? Nós não conhecemos as emoções que nós trazemos dentro de nós. E eu acho interessante, eu fico pensando que esse espaço, ele é um labirinto, é como se fosse um labirinto que nós temos que alcançar para sair desse momento nosso. É um labirinto que nós temos que encontrar a saída. E essa saída vai dar nesse espaço direito, assim, completo, né? Esse espaço para a gente assumir o poder desse espaço. E acredito que para sair desse labirinto, nós não precisamos usar da visão, porque muitas vezes você sai do labirinto usando, né, a sua visão, vai para aqui, vai para ali. Mas eu acho que nós temos que usar a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa fé, a nossa confiança, e nós vamos sair do labirinto e alcançar esse espaço que é onde está reservado que está dentro de nós, né? É o espaço dentro de nós. E é o que a Joana também fala, que é a nossa identidade cósmica. Nós precisamos encontrar a nossa identidade cósmica, né? E é a nossa genética divina, e todos os autores, cada um fala de uma forma. Mas eu gosto muito dessa colocação da Joana, que é a gente fazer a viagem interior, encontrar a nossa essência, a nossa identidade cósmica, o amor que nós temos dentro de nós, que é muito poderoso. Então, nós temos que ter força e temos que empreender todas as nossas potencialidades, acreditar muito em nós, ter confiança em cada um de nós. Então, não ouvir quem falar assim, não vai conseguir, você não vai ser, não é para você. Às vezes a pessoa nem fala, né? Nós mesmos que pensamos, né? Ah, isso não é para mim, não. Eu não vou conseguir fazer isso. Aí nós mesmos vamos
nos limitando, vamos nos diminuindo. As pessoas nem falam e você acha que as pessoas olham às vezes para você com um olhar que você acha assim, ai não, não vou fazer não, como está me recriminando. Então é isso, nós temos que enfrentar devagarzinho, confiando em nós, né? E nunca desfalecer, nunca ficar desanimado. Claro que tem momentos que nós vamos precisar de uma ajuda maior, né? Não vamos ficar triste, mas levantar e continuar, porque a Terra é uma escola que vai precisar da gente fazer passar de ano, né? Nós precisamos passar para a outra turma. E se a gente não passa de ano, o que acontece? A gente repete. Talvez a primeira vez a gente repita de uma forma boa, mas daqui a pouco, quando for 3, 4, você quer abandonar a escola, né? Você não quer mais, não tá, as pessoas já não são as mesmas, né? Você vai ficando para trás. Então, vamos nos esforçar, porque nós temos que oferecer também alguma energia para que essas forças possam nos auxiliar, né? Nós temos que fazer um sinal, dar aquele sinal de que nós queremos, dar o sinal de que nós vamos fazer diferente agora, né? E nunca desfalecer. E é essa página que eu trouxe para gente agora, para finalizar. Essa página é assim, está em fonte viva. Nunca desfalecer, orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive do próprio corpo, uma doença, né? É muito difícil, doença terminal, muito difícil, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, tudo isso nós vamos passar, mas nós não vamos deixar de crescer com essas dificuldades. Enquanto te encontras no plano do exercício qual da crosta da terra, serás sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás de um enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola. Olha que bonito. É realmente uma escola. Se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Vamos fazer isso? Vamos aprender, vamos, se não fazemos até ontem, vamos fazer a partir de agora. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, expirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Muitas vezes nós somos esses, né, que o outro, né, que traz esses sentimentos, né? Aí nós temos que fazer botar a mão na consciência, né? Dispõe-te de chupar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. A gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Nós pedimos muito para reencarnar. Nós pedimos muito para estar aqui nesse momento, né? No que parece um caos. Tudo tem sentido, mas parece que está um caos. É a obra, né? Como se fosse uma obra. Você faz a reforma, parece que está tudo sem pé nem cabeça, mas você vai ver lá o projeto, está tudo lá direitinho. A parede tem que cair, a parede tem que levantar. Então tem um momento que fica tudo diferente. E você ali também às vezes se machuca na obra, né? Você não deita direito, você não come direito, mas essa obra vai passar.
Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? A Idade Média foi uma época também, né, que durou um tempo e a pessoa não sabia quando aquilo ia acabar, mas acabou. E hoje também nós temos esses mesmos quadros, né, de pessoas que estão no poder, muitas vezes não estão, mas que trazem uma linguagem muitas vezes diferente. Arrojado pelo tempo aos esmeadeiros da cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Então, não tem essa saída, né? Jesus já mostrou para nós. O nosso caminho também é um pouco de crucificação. Nós teremos que passar por esse momento, né? Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre. A oração é comunicação direta com Deus, com os amigos espirituais. Trabalhando, tá vendo? Não podemos deixar de trabalhar, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que Jesus nos abençoe. Desejo a todos muita, 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 muita paz. Vamos então elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por esses momentos de reflexão, esses momentos em que sentimos a presença dos benfeitores do lar espírita, servos de Maria, que sentimos a presença dos nossos amigos, nossos benfeitores familiares, a quem agradecemos esse momento de reflexão, de oração, em que eles também nos trouxeram aqui. Que este momento, Senhor, possa unir a união dos nossos corações, das nossas mentes, possa vibrar e permita, Senhor, que envolva todos os necessitados que estão no nosso coração, que estão na nossa mente. Que a bênção do alto, a bênção desses espíritos maiores, possa inundar o grupo espírita e a cada um de nós, e a todos os nossos queridos de nossas preocupações. Que assim seja, graças a Deus.